E a minha sugestão para este mês é Os Livros que Devoraram o Meu Pai. É um livro de Afonso Cruz, ele é português, é um cineasta, é escritor, é ilustrador e músico na área dos blues. Mas, como é um livro, vamos falar desta obra. Esta obra é uma viagem no sentido de que, quando pegamos nele, o autor cria aqui uma relação entre pai e filho, que é a família Bonfim, o filho o Elias, com 12 anos, e o pai, que é o Vivaldo, que trabalhava nas finanças, era um escriturário e que, como não gostava muito desta vida burocrática, pegava nos livros e levava para o trabalho e lia-os escondidos. Mas chega uma certa altura em que a vida tem um ciclo e o pai parte. E qual é a herança de Elias? A herança de Elias é um sótão, que é um sonho, e fica com uma coleção enorme de livros que pertenciam a seu pai, Vivaldo Bonfim. O que é que Elias faz aos 12 anos? De certa forma, abraça este desafio de conhecer as leituras que o pai fez, e daí o facto deste título ser muito interessante. Porquê? Porque normalmente nós é que devoramos os livros e não os livros a nós. E neste caso o autor faz esse trocadilho em que a criança, neste caso o filho, pensa e busca saber mais sobre o seu pai e as obras que o marcaram. E então esta viagem que o autor, Afonso Cruz, nos oferece de uma forma espetacular. É uma pessoa que vemos que transpira cultura, arte, muita sensibilidade, e o facto de olharmos para ele, vemos que, e isso como é que se pode ver na obra? Por exemplo, se nós, no discurso direto, por exemplo, nós quando vemos, por exemplo, esta parte, são os nomes dos grandes autores dos clássicos que são apresentados ao longo desta narrativa. Narrativa esta que pega nas personagens principais dos grandes livros, por exemplo, Tolstói, Dante, Pessoa, Shakespeare, etc. Pega nesses nomes e faz uma narrativa juntando-os, como se vamos imaginar, todos os livros que foram feitos durante a nossa história se conhecessem, e numa narrativa muito engraçada que me fez ler este livro em 2 horas e 10 minutos, há 1 ano e 2 semanas atrás, e acho que é um livro interessante por isso, porque também há o pormenor, por exemplo, no discurso direto, há às vezes esta questão de aumentar a direção do sujeito, o nome da personagem central, que é o Elias. Depois também tenho aqui problemáticas que são levantadas, nomeadamente o facto da relação entre o bem e o mal, o valor da amizade, por exemplo, quando o seu amigo Bombo morre num dos capítulos. E depois este livro é feito dessa forma, com pequenos contos, de uma maneira nada maçuda, muito entusiasmante, e então ele pega nestas pequenas histórias, como por exemplo ir até São Petersburgo, na Rússia, onde um jovem, neste caso uma criança de 12 anos, não consegue perceber esta língua tão complicada, e ele vai atrás desta investigação, deste assassino que o pai supostamente andava a investigar. E depois também há outras histórias. Depois também gosto de ver a ligação dele com a mãe e com a avó, porque quando ele ia para o sótão, chegava à tarde para jantar e aquelas coisas, não é? Também não posso contar o livro todo, depois perde a graça. Mas, no fundo, esta obra vê-se afeto, sentimento, e depois o que me marca também é o facto de ver a ligação entre uma criança, porque também mais ou menos perdi o meu pai nesta idade, e vejo que eu, se calhar, se tivesse tido esta possibilidade de conhecer o meu pai também desta mesma forma, gostaria. Mas não tinha uma biblioteca. Por isso, gosto de ver esta dicotomia, esta busca em conhecermos os nossos, em darmos valor aos nossos. E, de uma forma singela, pegar nos clássicos da literatura, pegar nas personagens desses clássicos e fazer uma história única, espetacular, e que, desde 2009, 2010, 2011, até hoje, não é? Não faltam edições desta obra, está a fazer sucesso. Mas esta obra também tem uma particularidade, porque inicialmente não tinha este título. O título inicial era A Estranha e Mágica História de Vivaldo Bonfim. Porquê? Porque este texto concorreu ao Prémio Literário Maria Rosa Colasso em 2009 e venceu. E depois é que, quando foi editado em livro, passou a ter
este livro, Os Livros que Devoram o Meu Pai. E eu espero que esta minha partilha tenha contribuído de certa forma para que possam querer devorar também outros livros, o gosto pela leitura, e que nos vossos hobbies, acima de tudo, permaneça e haja condimentos como a cultura. E experimente sair, viver a nossa arte, a cultura que se faz nos Açores e, por que não, em São Miguel, porque é onde eu vivo. Fique bem e tenha boas leituras.